Agradecemos à irmã Belmira pela história das crianças que nos trouxe. Agradecemos a cada visita. Esta zona estava sem irmãos, portanto já está bem repleta, a igreja está cheia, damos graças a Deus por isso, que todas as visitas se sintam bem no nosso meio e que o Senhor seja louvado esta manhã. Eu li uma mensagem e me serviu, obviamente, e por isso vos trago. O título é Viver à altura da profissão. Todos nós temos uma profissão. Poderá ser até uma profissão que não tenha a ver com a nossa área de formação, mas o que é que nós devemos fazer relativamente à profissão? Se eu disser que sou pintor, provavelmente, ou pintora, provavelmente vocês têm alguma expectativa relativamente à minha profissão, à minha área, porque sabem o que é que significa ser pintora, não é? O mesmo acontece em relação ao médico. Imaginem que alguém passa mal, temos aqui um médico e o médico não faz nada. Será que isso faz sentido? Para que é que serve a profissão que nós temos? Hoje trazemos o título, a profissão, naturalmente, profissão de fé, e é disso que vamos tratar hoje. Eu tenho que apontar para onde? Ok. O que é profissão de fé? Portanto, conforme entendemos por profissão, a atividade que alguém exerce para a sua realização pessoal e para contribuir para o bem comum. Será que quando nós escolhemos a nossa profissão, temos isto em mente de que a profissão é para contribuir para o bem comum? Alguém pensou nisso quando escolheu a profissão? Muito bem, louvado seja Deus. Que os nossos jovens que realmente estão dentro do aprisco e que estão a ser ensinados na doutrina, possam realmente, quando escolhem a sua profissão, não foi o meu caso, escolher a profissão para o bem comum. Normalmente, no mundo, o que é que nós fazemos? Fazemos testes psicotécnicos, normalmente é a própria escola que providencia testes psicotécnicos para as crianças, quando têm cerca de 14 anos, 16 anos, mais ou menos, não, deve ser antes, 14 fazem o teste psicotécnico para poder escolher depois a área que vão estudar ao nível do 10º ano, 11º, 12º. Não sei se foi assim contigo, Marta? Foi? Pronto. Comigo foi assim. Na altura deu Sociologia e Artes e, portanto, dentro das artes eu achei que aquela que era mais útil era Arquitetura, portanto, escolhi Arquitetura, mas a área social é uma área que eu gosto muito. Hoje percebo que realmente foi Deus que colocou também essa vontade no meu coração, porque eu gosto muito de fazer a área social. Portanto, nós devemos sempre pensar como é que podemos, na nossa profissão, alcançar os outros, ajudar os outros. Se calhar fazer o dízimo dentro da nossa profissão e ajudar quem não tem condições. Alguém está a mexer, não sou eu. É o Paulo. Depois, diz assim podemos entender por profissão de fé o exercício ou a prática da fé na vivência do dia-a-dia. Portanto, a nossa profissão de fé, e nós sabemos que a profissão de fé é um ato público que nós tomamos quando nos decidimos por Cristo, quando o batismo, e nessa altura nós devemos então praticar, não só naquele dia, mas todos os dias da nossa vida. Paulo, posso ser eu? Quem é? Então é o Stefano. Posso ser eu? Desculpem lá, só para... O verso áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, isto não está fácil. Eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Há qualquer coisa. É o meu marido agora que vai. É? Pronto. Muito bem. Desonrados e envergonhados pelos filhos. Alguém aqui já se sentiu desonrado ou envergonhado pelos filhos? Eu meto o braço no ar porque, apesar de ter 2 anos, muitas vezes me sinto envergonhada, porque nós temos uma expectativa muito alta em relação às nossas crianças. Nós queremos que elas sejam ordeiras, disciplinadas, educadas, organizadas, queremos que elas também tenham conhecimento que é adequado à idade delas, portanto, nós ensinamos determinadas coisas e queremos que elas aprendam, elas muitas vezes estão desconectadas, desfocadas. João, se me puderes ajudar, eu agradeço. Aí no som, se puderem estar quietinhos, ajuda-me. Será que é possível desonrarmos a Deus como filhos de Deus? Deus não tem expectativas, não é? Deus conhece-nos perfeitamente e qual é a vontade dele para nós? É que realmente nós cumpramos, vivamos à altura da profissão de fé, no fundo é isso. Eu podia me ir embora, provavelmente, não sei se vão aprender alguma coisa com isto, mas eu acho que é muito interessante esta reflexão e, portanto,
Deus requer que os que lhe usam o nome o honrem no espírito, assim como na palavra e também no comportamento. Em pensamentos, em palavras, em ações, devem eles, nós, eu, ser semelhante a Cristo. Quando nós dizemos a um vizinho somos cristãos, automaticamente eles andam de olho em nós. Percebem como é que nós andamos, o que é que nós fazemos, o que é que nós falamos, quais são as nossas dinâmicas familiares, como é que são os nossos filhos, se eles são educados ou não. De repente temos toda a vizinhança de olhos postos em nós. É um risco, não é? Se calhar por isso muitos irmãos não dizem que são cristãos, não sei. Mas de facto temos que andar à altura. Os que professam ser cristãos e todavia não revelam na vida as virtudes do caráter de Cristo dão testemunho contra o Salvador. Contra o Salvador. Desonram-no, expondo à vergonha, que é aquilo que nós sentimos como pais quando educamos os nossos filhos e eles são indisciplinados e fazem exatamente o contrário que nós dizemos. E é quando convidamos pessoas a comer em casa que eles dizem que não querem, é quando vêm à igreja que eles são mais desordenados e mais deseducados, digamos assim, e isso realmente envergonha-nos como pais. Justificados e fora do caminho. Será que é possível nós estarmos justificados por Cristo e fora do caminho de Cristo? O que é que vocês acham? Então, o Espírito de Profecia diz assim: os que são justificados pela fé devem ter no coração o desejo de andar nos caminhos do Senhor. Esse desejo, obviamente, não vem de nós. Mas nós, intencionalmente, devemos fazer coisas para que nós cada vez mais gostemos de andar nos caminhos do Senhor. A irmã Belmira hoje falou de estudar a palavra de Deus. Ora, o que é que difere de uma mala de viagem de uma pessoa do mundo da mala de viagem de um cristão? Há uma coisa que é clara. E não é pasta de dentes, não é o shampoo, não é a escova de dentes. É exatamente a Bíblia. Essa palavra que deve andar connosco para onde quer que nós formos. E, portanto, não é peso levar a palavra de Deus quando nós vamos de férias. Deve ser exatamente a primeira coisa que nós devemos colocar na nossa mala. Porque não se sabe se nós vamos precisar de abrir a palavra e de poder falar do testemunho a alguém. Eu, por acaso, quando tive a experiência de ter o bebê, o Josias, não é? E fui para o hospital, eu levei a minha Bíblia. E não é que eu tivesse a oportunidade de abrir a Bíblia à senhora que estava no quarto comigo, na enfermaria, chamava-se, é um nome bíblico, Salomé. E eu, à Salomé, pude falar sobre Josias, Segunda de Reis. E falei-lhe porque é que se chamava Josias, e falei-lhe sobre a lei, e falei-lhe sobre o ter derrubado os ídolos e todas aquelas coisas, porque o povo estava em apostasia, porque o livro da lei se tinha perdido. E, portanto, se nós não nos queremos perder, o livro da lei não pode ser perdido na nossa casa, na nossa vida, na nossa comunhão com Deus. É uma prova de não estar o homem justificado pela fé, não corresponderem as suas obras à sua profissão. Ou seja, nós não podemos estar fora do caminho de Cristo e dizermos que estamos justificados por Cristo, porque isso é uma incongruência. Está escrito, é uma prova de não estar o homem justificado, não corresponderem as suas obras à profissão. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tiago 2,22. A fé que não produz obras não justifica a alma. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2,24. Pois o que diz a Escritura? A Escritura: creu Abraão, não é, no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Romanos 4, 7. Sem amor a Deus e ao próximo. Será que é possível, irmãos? Isto não está a andar aqui. Dava-me jeito que isto funcionasse para não estar sempre a olhar. A lei divina requer que amemos a Deus supremamente, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Sem o exercício desse amor. A palavra exercício é muito importante, porque quando eu faço um exercício, o que é que acontece? O amor é uma coisa que tem que ser exercitada. Quando eu faço exercício, esse amor torna-se cada vez mais forte, cada vez mais visível. É como um músculo. Quando eu exercito o meu corpo vai se transformando. E, naturalmente, ele fica muito mais bonito, não é? Se não for aquele exercício que não é vontade de Deus, obviamente,
Este exercício do amor é eu exercitar de forma intencional o amor. E como é que eu exercito? Será que é dar palmadinhas nas costas e dizer eu gosto muito de ti, eu amo-te muito, eu amo-te muito, eu amo-te muito. Mas a pessoa não tem calçado e eu não lhe dou calçado, a pessoa tem fome e eu não lhe dou de comer, a pessoa não tem onde morar e eu não lhe supro as necessidades da habitação. O que é que vocês acham? Acham que eu gosto muito de ti, eu amo-te muito, 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 muito? Que vai resolver a situação? É essa a prova de amor que Deus espera de nós? Não. A prova de amor que Deus espera de nós é realmente olharmos para o outro e sentirmos empatia pelas necessidades do outro. Se eu percebo, irmão, que nós temos imigrantes, por exemplo, que acabaram de chegar, não devemos nós ir procurar saber se eles têm casa, se têm trabalho, se têm roupas. Eu, por acaso, assim, eu não sou da ADRA, não é? A irmã Luísa é que é responsável, mas sempre que eu vejo irmãos que nos visitam, eu tento logo identificar e dizer assim, olha, já conhece a irmã Luísa? Irmão, se precisar de alguma coisa, fale com a irmã Luísa, porque nós temos esse ministério de ajuda e tudo mais. E, de facto, nós devemos tentar, dentro daquilo que são as qualificações de cada um, as condições de cada um, fazer o melhor por aqueles que estão à nossa volta. Sem o exercício desse amor, diz-nos então que a mais alta profissão de fé é mera hipocrisia. Portanto, e o amor já sabemos que é palpável, não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, diz Cristo, depende toda a lei e os profetas. Amar a Deus, irmãos, não é só dizer eu amo-te, Cristo, ou louvar e dizer Cristo, Cristo, e depois Deus diz-nos faz assim e nós fazemos ao contrário. Ou seja porque a sua palavra tem diretrizes para nós, seja porque o manual de igreja tem diretrizes, porque a Igreja de Deus é uma igreja organizada, seja por qual for a razão que está escrito e nós só porque queremos fazemos a nossa vontade. E naturalmente não estamos a honrar a Deus. Sem a graça é a profissão uma fraude, diz-nos também o espírito de profecia. A revelação da sua graça na humanidade é uma prova do poder da verdade. Graça. Ou seja, a graça de Deus em mim, na maneira como eu me relaciono com os outros, vai também mostrar que eu estou firme na verdade, não é? Se a sua graça me alcançar e a sua misericórdia alcança todos, se eu estou nele, eu também tenho que ter essa graça, eu também tenho que ter essa misericórdia para com o meu próximo quando ele cai, não é? Mas não vou descurar a justiça e a verdade, apesar da misericórdia e da graça. Os que professam seguir a Cristo e todavia não lhe revelam a graça, precisam saber que a sua profissão de fé é uma fraude. Graça. Um professo cristão não pode descer ao nível do mundo sem desonrar a religião de Cristo e tornar-se desleal. Portanto, aqui está escrito que quando nós descemos ao nível do mundo, porque temos dificuldade em nos posicionar de forma diferenciada, de forma singular, estamos a ser uma fraude. Estamos a desonrar o Senhor. E estamos a ser desleal. Tal pessoa é desagradável a Deus. O Senhor não a pode reconhecer como seu discípulo. Domínio, a mais alta prova. Provavelmente, todos nós já passamos por situações em que nos passamos. Porque nós somos humanos, não é? E nem sempre estamos firmados na palavra. Provavelmente, se fizéssemos como Jesus, acordássemos de madrugada para orar e de manhã tivéssemos uma prova difícil e fôssemos pressionados ou oprimidos, provavelmente as nossas palavras já não seriam de explosão. Porquê? Porque nós tínhamos estado com o Senhor. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Porque o que o inimigo quer é pressionar-nos de todos os lados, de maneira a que nós o desonremos. É isso que ele quer, para dizer, este é cristão, este é que é o teu filho. Domínio. A mais alta prova da nobreza de um cristão é exatamente o domínio. O domínio de si mesmo. Devemos imitar o exemplo de Jesus, pois quando era injuriado, não injuriava, quando era, também não injuriava, entregava-se àquele que julga com justiça. O nosso Salvador enfrentava insultos, zombarias, sem queixas. Em silêncio,
Todos os cruéis escárnios da turba homicida a exultar a sua humilhação e julgamento no tribunal não conseguiram arrancar-lhe um olhar ou uma palavra de ressentimento ou impaciência. Isto é aquilo que é o modelo. É aquilo que nós todos devemos almejar, seguir e refletir aos outros. Obviamente eu não estou aqui como dizendo eu sou um exemplo para vós. Cristo é um exemplo para mim. É um exemplo que eu quero seguir. Estou muito aquém disto, irmãos, mas esta é a alta provação da nobreza de um cristão. É aqui, quando ele é injuriado, quando ele é maltratado, que se vê realmente qual é o fruto, qual é, através dos frutos, qual é a árvore. Quando pressionados, controlados ou descontrolados, como é que é a nossa vida? Nós podemos ser pressionados por falta de dinheiro. Ou será que o dinheiro não nos pressiona? Se nós tivermos filhos para dar de comer, se tivermos uma mulher ao qual nós casamos e queremos realmente que ela tenha condições de habitabilidade e nós, como homens, não conseguimos suprir essas condições, como é que é? Provavelmente um homem cristão deve sentir-se muito mais pressionado que um homem no mundo, que se calhar diz para a mulher, olha, vai também trabalhar. Porque o homem cristão sabe que primeiramente é a sua responsabilidade de ser mantenedor. Deus é mantenedor da casa, mas Ele é o mantenedor do lar. E é através dessa responsabilidade que nós temos, como por exemplo a mulher, que é a responsabilidade dela a educação dos filhos. E portanto é pressionada quando, no caso por exemplo de dívidas, falta de tempo, imaginemos que nós não temos tempo. Excesso de trabalho, estamos no desemprego, existe alguma doença, uma doença que vira a nossa vida ao contrário, a da nossa família, poderá ser cancro, poderá ser qualquer outra coisa que seja destabilizadora. As nossas responsabilidades, poderemos ter altos cargos, responsabilidade e então queremos dar conta de tudo, mas ao mesmo tempo descuramos a família, sabemos que não podemos descurar a família, não podemos descurar os filhos, não podemos deixar a comida posta de parte, porque sabemos que a alimentação é também um ponto muito importante. Isto tudo pressiona-nos. Os nossos relacionamentos, imaginando que eu quero fazer a vontade de Deus e está escrito, mas o meu marido não é crente, ou imaginem que ele é crente, mas não se aproxima de Deus e quer fazer outra coisa qualquer. Os problemas familiares que surgem sempre, porque todas as nossas famílias têm problemas, não há aqui nenhuma família que não tenha. A educação dos nossos filhos. Título, porque nós com certeza almejamos, quando estudamos, chegar a algum patamar. Não no sentido de nos afastarmos de Deus, mas a honrarmos a Deus nessa profissão também. E a igreja? A igreja também pode ser um sítio onde nós nos sintamos pressionados, porque temos que agir e às vezes é difícil agirmos em determinada altura. Esta é a pirâmide de Maslow e nós sabemos que a base das necessidades humanas, quais são, irmãos? Comida, água, abrigo e descanso. Muitas vezes nós trabalhamos tanto e o nosso sono, como é que está? Podemos nós ter domínio se nós não dormimos? Não dormimos em condições. Vamos nós ter uma palavra adequada, refletida, se nós não dormimos bem, se nós não comemos bem, se nós não andamos a beber água? E à nossa volta, será que há alguém que não tenha abrigo e nós estamos na parte de cima? Onde é que isto está? Aqui. Imagina que nós estamos aqui, não é? Tudo corre bem, a nossa vida está bem, temos a pessoa que nós amamos, uma família unida, consagrada ao Senhor, vivemos com segurança física, temos trabalho, temos tudo, não é, irmãos? Estamos aqui e andamos aqui à procura disto. Procuramos ascender, não é? Ao nível profissional, mas temos irmãos que estão aqui. Temos pessoas à nossa volta que estão aqui, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, não têm relacionamentos, são sozinhos. Estamos nós a pensar que quando estamos aqui a olhar para baixo e tentar suprir as necessidades básicas do homem. Básicas, irmãos. Também chamada da teoria da hierarquia das necessidades humanas, tem como fundamento o princípio de que a motivação de uma pessoa e os seus níveis de satisfação podem ser baseados numa relação hierárquica direcionada que apresenta as necessidades humanas. Portanto, se a pessoa não tem isto, irmãos, ela provavelmente tem uma autoestima muito baixa. Mas se eu disser assim, mas eu amo-te muito, mas eu não supro as necessidades básicas dela, tendo, porque Deus quando nos honra é para nós honrarmos o seu nome e dividirmos com os outros, como está escrito em Atos, não é? E tudo era de todos e todos tinham tudo em comum. Isso é o verdadeiro amor, é isso que Deus espera da sua igreja, não é que nós andemos aos abraços uns aos outros. Claro que isso também é importante.
Mas se nós nos abraçamos uns aos outros, mas as necessidades de uns dos outros não são supridas por aqueles que têm essa condição de eu ter coisas e eu não dar, não é? Provavelmente o Senhor não será honrado. Então, vamos avançar. Então, temos aqui o dinheiro que pressiona todos nós. Claro que se nós vivermos numa casa humilde, com roupas humildes e tivermos uma condição de viver no campo, provavelmente o dinheiro não nos vai pressionar, não nos vai esmagar da mesma maneira que esmaga alguns irmãos que vivem na cidade e que têm filhos em colégio. Porquê? Porque têm tempo mais dinheiro, têm que trabalhar muito mais, se calhar têm que fazer horas extra. Portanto, se nós tivermos os nossos filhos, por exemplo, a Ruth já falou sobre isso, não é? A educação das crianças. Todos nós fomos doutrinados nas igrejas, nas escolas do mundo, não é? E, portanto, muitas vezes o nosso pensamento está muito formatado naquilo que nos ensinaram nessas escolas do mundo. Mas se nós, em vez de colocarmos uma criança na escola, por exemplo, os dias agora está em idade de ir para o jardim de infância. Na nossa aldeia é gratuito, nós podemos inscrevê-lo gratuitamente, vai lá buscar uma carrinha e vai lá levá-lo. Se me perguntarem, é essa a tua vontade? Não, não é. Eu ainda não sei, estou a lutar com Deus, porque não é a minha vontade pôr o Josias numa escola. Porquê? Porque eu sei que eu em casa consigo controlar muito mais aquilo que ele vai contemplar, e nós sabemos que pela contemplação somos transformados. Agora, eu tenho também sonhos ao nível profissional, tenho outras coisas que gostaria de fazer enquanto pessoa, para a minha autoestima, para a minha realização enquanto mulher, enquanto indivíduo nesta vida, não é? E eu não sei se Deus vai ou não abrir a porta para que eu consiga fazer isso em casa. Portanto, todos nós temos condições, todos nós temos inquietudes. O trabalho, o excesso de trabalho é um peso enorme, não é? Mas Deus diz, quando essas coisas nos tiram a paz, Deus diz-nos, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Portanto, quando essas coisas nos tirarem a paz, o que nós temos que nos lembrar é que Deus é por nós, quem será contra nós? Temos que nos lembrar que Ele sabe que nós estamos a trabalhar e Ele sabe se nós estamos a trabalhar por uma necessidade e se é temporária, se é um projeto que nós temos durante um período de tempo para fazer alguma coisa ou se é realmente um trabalho desmedido e que nós somos workaholic. Porque ser workaholic, viver para o trabalho e descurar a família em prol do trabalho é pecado. E nós sabemos disso. E, portanto, nós temos sim que estabilizar as nossas finanças e honrar a Deus. Quantas vezes nós entramos numa pressão tal que parecemos uma panela de pressão andante, ambulante? As coisas do mundo pressionam-nos de tal forma, às vezes são os pais de um lado, é as doenças dos pais que já estão a ficar velhotes, eles precisarem de cuidados e nós precisamos de saber, então, se eu vou dar cuidados aos meus pais, se eu pago alguém para lá estar, os filhos precisam de atenção, o trabalho, o marido precisa de atenção, as coisas de casa, não é? Tanta coisa que nos pressiona. Podemos chegar a um ponto de explosão. Há uma ilustração que se alguns de vocês conhecem. Se eu tiver uma laranja, eu era para trazer a laranja, esqueci-me dela. Se eu tiver uma laranja e pressionar essa laranja, o que é que vai sair, irmãos? Sumo de quê? De abacate? De limão? De laranja. Quando nós somos pressionados como cristãos, o que é que deve sair, irmãos? O que é que deve sair? Frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, não é? Frutos do Espírito. Quando nós somos pressionados. Agora, se nós estivermos a passar uma fase da nossa vida que é muito provável em que estamos esmagados, Jesus foi esmagado, não é? E sabemos que não pecou. E quando nós somos esmagados, o que é que temos de fazer, irmãos? Eu dou um aconselho. Durmam. Durmam. Arranjem um momento, não comam, durmam. É o mais importante de tudo, é um sono. O sono é reparador do nosso corpo, é reparador da nossa mente. Nós vamos estar muito mais lúcidos a seguir e aí sim, alimentamos de forma simples. Quando a vida está mais difícil, procuremos mais o Senhor, tal e qual como Jesus fazia. Quando as suas metas, quando ele sabia que o dia ia ser mais... ajudem-me, irmãos. Mais difícil, mais... exigente, obrigada. Quando ia ser mais exigente, mais desafiador, obrigada. O que é que ele ia fazer? Ele procurava mais a Cristo, a Deus. Ele procurava mais o Pai. E nós é o que temos que fazer. Quando sabemos que o dia a seguir vai ser mais desafiador, irmãos, mais vale acordarmos às 3 da manhã e irmos orar.
De certeza que vamos ter um dia excelente. De certeza que vamos ter um dia excelente. Sabem porquê? Eu já passei por isso várias vezes. É o que eu faço. Sinceramente, é o que eu faço. Porquê? Porque as nossas lutas não são nossas. As nossas lutas são do Senhor. E nós temos que pôr as nossas lutas, deixarmos de ser deuses, que isso é idolatria também, quando nós idolatramos a nós mesmos, e dizer assim, Senhor, por exemplo, eu posso-vos dizer, esta semana, até estava a comentar aqui com a minha vizinha, durante esta semana telefonaram-me para fazer a alteração do meu horário. Eu trabalho de manhã até à 1 apenas e quiseram-me alterar o horário das 3 até às 8 da noite. Obviamente eu não sabia que isso ia acontecer, não é? Mas o senhor sabia, eu não sabia. Fui apanhada desprevenida e disse, não, eu tenho um filhote muito pequenino, tem 2 anos, não tenho disponibilidade para fazer esse horário. Entretanto, na semana seguinte, disseram que me queriam alterar as folgas. E é assim, irmãos, hoje em dia é muito complicado. É muito complicado. Destabilizam a nossa vida. Basta destabilizar um elemento da família, destabilizam a vida de toda a gente. Legalmente temos que saber como é que as coisas funcionam, se nós temos direitos ou não temos, o que é que dizem os nossos contratos, temos que ser muito vigilantes. Mas como é que nós lutamos? Joelhos no chão. Porque é Deus que se levanta em nosso nome e nós temos que estar em paz. Não podemos ficar ansiosos. Fizemos a nossa parte, enviámos um parecer a dizer que não temos disponibilidade, fizemos-lo por escrito, que é assim que é, encaminhámos um documento que fala sobre a flexibilidade do horário quando temos bebés ou crianças menores de 12 anos e o resto é com Deus. Irmãos, eu não sei o que é que vai haver daqui para a frente, entendem? Mas eu estou-vos a dizer, eu não estou estressada, preocupada com isso. Mas, obviamente, que esta semana que passou foi uma semana difícil nesse sentido. Isso pressionou-me, porque isso fez com que eu começasse a pôr em causa todas as outras coisas. Como é que é? Se eu tinha de trabalhar à noite, e depois como é que é com o João, e como é que é com o Josias? Entendem? Mas os nossos frutos têm que ser estes, não é? Quando nós somos pressionados. Dificuldades diárias. Cometemos muitas vezes erros, irmãos, muitas vezes. Por isso, por não pensarmos antes, nas nossas pequenas dificuldades diárias, deixamos que elas nos irritam, deixamos que elas nos aflijam, caímos sobre o seu peso e fazemos assim pedras de tropeço para quem? Para nós mesmos. E às vezes para aqueles que estão à nossa volta, para a nossa família. Ora, se alguém que não é da minha família, que não conhece a Deus, me vai dizer, tu vais fazer este horário, quem é o chefe dele? Não é Deus? É porque ele tem N chefes, mas acima dele não está o meu Deus. Está o meu Deus, eu não posso ficar ansiosa, não posso. Posso ficar ansiosa, obviamente, não é naquele dia, durante aquele período de tempo. Eu fiquei a suar. Eu, depois daqueles contactos que tive com as pessoas, eu fiquei a suar, porque quando fico nervosa, fico a suar. Mas no dia a seguir já não estava a suar, entende? É isso, nós não podemos ficar naquele estado. Nós temos que entregar a Deus. Depois, o que é que diz? Mas bênçãos da maior importância são resultantes de sofrer pacientemente essas diárias aflições, pois devemos adquirir forças para suportar dificuldades maiores. Irmãos, nós sabemos o que é que vem daí para a frente. Nós sabemos que todo o cristão, grão, vai ser peneirado. E o que é que vai cair? A palha. O grão vai ser moído. E nós queremos ser grãos, mas não queremos ser moídos. Mas isso não existe. Todos nós vamos ser moídos, seja pela entidade patronal, seja por, família, seja o que for, todos nós vamos ser moídos. E se queremos estar à altura, irmãos, temos que nos deixem moer. Mas nós temos que aguentar, pedir ao Senhor que levante o fardo, não é? Quando Ele está pesado, que levante o fardo, que o jugo dele é leve. Que mal é causado no círculo familiar por proferirmos palavras impacientes, muitas vezes porque estamos cansados, porque não dormimos, porque não comemos bem. Pois o dito impaciente de um leva o outro a quê? A retorquir. Se eu disser uma coisa ao meu marido, ele vai dizer o quê? Tu também, e às vezes, depois sabemos que as mulheres vão buscar coisas de há 2 anos, de há 3, de há 10, de há 20. Coisa nunca fica arrumada, portanto, é muito complicado. Mas vale estarmos caladinhas. Que mal é causado no círculo familiar, não é? Pois o dito impaciente leva o outro a retorquir no mesmo espírito, que é o espírito que não é de Cristo, e também não é a maneira de Cristo, com certeza. Então vêm palavras de desforra, de justificação própria, às vezes acusamos os filhos. Não fui eu, fui o filho tem 2 anos. Ou tem 10, não interessa. E é o filho é que é responsável. Palavras amargas, não é? Que voltam como funesta colheita para a nossa vida. Funesta colheita para a nossa vida. Quem é que vai colher? Somos nós. Sou eu.
Sou eu. Quando eu digo essas palavras, sou eu que vou colher. Mais tarde ou mais cedo. Temos de ter humildade para dizer assim, eu errei. Senhor, desculpa-me. Pedi desculpa primeiro a Deus, não é? Perdão a Deus. Porque é Ele que é desonrado. E depois, se tivermos a oportunidade de pedir aos irmãos, às pessoas, aos familiares, é isso que devemos fazer. Quão melhor é possuir o óleo da graça no coração, ser capaz de passar toda a aprovação e suportar tudo com paciência e mansidão cristã. Irmãos, isto não é fácil, porque é assim, Deus escolhe-nos com temperamentos diferentes. Uma coisa é caráter, mau caráter, ser mau caráter. Entendem? E nós temos que aprimorar o nosso caráter, não podemos ter mau caráter. Mentir, roubar, não é? Cobiçar, isso é tudo mau caráter. Mas o temperamento, isso é uma coisa que não é limada assim e nem sei, porque o Senhor tem um plano para cada um de nós, não é? Portanto, o caráter tem que ser transformado. O temperamento é uma coisa que vai sendo limada, mas obviamente Ele tem homens para irem... Quando for chamado, por exemplo, quando era chamado para destruir tudo, não é? Havia sempre aqueles que iam à frente, não é? Nós sabemos que vai haver a altura em que nós vamos ter que chamar outros após nós, ou seja, os líderes, nem todos temos, se calhar, o perfil de liderança, mas aqueles que têm o perfil de liderança vão ter que chamar outros e vão ter que levar outros a seguir o caminho, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum e se achou na sua boca. Dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Deus é o nosso justo juiz. E é Ele, 1 de Pedro 2, 22 e 23. É Ele que nós temos que levar quando nós somos... Eu não sei se vocês ficam... Eu tenho uma dificuldade muito grande que é estar num ambiente onde há qualquer coisa injusta e não me posicionar. Tenho essa dificuldade. Acho que Deus vai ter que tratar de algum modo, porque eu posiciono-me. Portanto, se calhar, podia estar calada, podia não dizer nada, mas eu posiciono-me. E às vezes já me posicionei em sítios bastante... Por exemplo, isto foi antes de eu conhecer o Evangelho, mas eu vi dois homens à luta, e eu estava na altura com um namorado no carro, a descer uma rua, vi esses dois homens a lutar e eu pedi ao meu namorado na altura para parar o carro e fui-me meter no meio desses dois homens. Uma miúda do meu tamanho, não é? Imaginem, no meio de dois homens à luta. Eu dizia assim, parem de lutar, vocês ainda me vão magoar, parem de lutar. Entendem? Isto não é assim uma coisa muito inteligente de se fazer. Contudo, eu já fiz isso várias vezes toda a minha vida, eu tenho histórias imensas de ter-me colocado no meio de problemas que não era eu que estava a criar, não era eu que estava a arranjar, e o que é certo é que poderia eu depois vir a ter problemas por causa disso. Mas a injustiça é uma coisa que me esmaga. A injustiça é uma coisa que me esmaga. Eu não consigo ver uma coisa injustiça e não me posicionar. Deus diz, não é? Na sua palavra, aquele que sabe fazer o bem e não se faz, comete pecado. E muitas vezes, se nós formos coniventes com a injustiça, não é? Estamos a ser também injustos, não é? Mas muitas vezes nós temos que, perante injustiças que fazem connosco, ou nos calamos, ou então fazemos, por exemplo, eu já cheguei a dizer no meu trabalho, não é? Aquele que é injusto, faça injustiça ainda. E aquele que é justo, justifique-se. Entendem? Porque às vezes não dá para ficar calado. Às vezes ficamos tão revoltados que não conseguimos ficar em silêncio. Mas dizemos, aquele que é injusto, faça injustiça ainda. E aquele que é justo, justifique-se. Porque chegará uma altura em que cada um o seu galardão. E nós temos que nos lembrar disso. A cada um o seu galardão. Humildade ou exaltação? O cristão deve achar-se em terreno vantajoso, como cobreiro de Deus. Nunca, porém, deve exaltar-se a si mesmo. Se eu disser assim, irmãos, eu não peco naquilo, não é por mim, é por Cristo. Como eu disse há pouco, não é? Jesus, quando procurava o Pai, ele não pecava. Porquê? Porque ele estava em conexão com o Pai. E nós, quando estamos numa altura em que tudo nos pressiona, nós temos que chegar a Deus, porque se for por nós pecamos. Então, não pode cair em pecado, é o que nós devemos dizer, irmão. Eu não caí, não é por mim. Eu não posso cair em pecado porque eu estou comprometida com a santíssima profissão de honrar o Senhor Jesus Cristo. Ou então, não é? Porque, e é aqui é que nós todos devemos estar, não é? Comprometidos por santíssima profissão de honrar o Senhor Jesus. Agora, claro que podemos ter deslizes, podemos, irmãos, mas também é humildade, nós arrependermos-nos, voltarmos atrás. Por preceito e exemplo, deve ele desencorajar todo o desvio de princípios bíblicos. Ao mesmo tempo, porém, pela manifestação do amor cristão, deve tornar atraente a religião de Cristo. Não permitir em sua vida nenhuma intolerância, mas revelar terna compaixão pelos que erram longe de Cristo.
muitos há que erram longe de Cristo e nós obviamente temos que ter tolerância. Claro que a nossa tolerância maior é sempre com os que não conhecem nada, não é? O próprio Jesus dizia antes fosses quente ou frio, mas és morno. Porquê? Porque a mornidão é uma coisa que toca a todos nós, mas que Deus não gosta. Nós temos que nos posicionar. Temos que nos posicionar. Andai e trabalhei no Espírito de Cristo, permanecei sempre em guarda, pois as tentações virão e os discípulos de Cristo devem ser tão firmes aos princípios como ao aço. Estais certos de revelar o caráter de Cristo. O Senhor será a vossa eficiência, o vosso grandíssimo galardão, caso nele confieis constantemente. Ali diz constantemente. E é isso, irmãos. Temos que confiar em Cristo constantemente. Mas não existe mistério na lei, diz o Espírito de Profecia. Todos podem compreender as grandes verdades que ela encerra. O intelecto mais débil pode aprender essas regras. O mais ignorante pode reger a vida e formar o caráter de acordo com a norma divina. Ou seja, isto não é Jesus, o alto caráter é para Jesus. Não. O mais ignorante, irmãos, de nós, de todos nós, o mais ignorante de nós pode reger a vida e formar o caráter de acordo com a norma divina. Quem disse foi alguém que foi inspirado. Se os filhos dos homens, segundo o melhor da sua habilidade, obedecessem à lei, adquiririam força mental. Irmãos, confesso publicamente que nem sempre eu guardo a lei como eu gostaria, porque é assim, trabalhar ao sábado, para mim isso não é posto em causa, não é aí que eu vou ser tentada, entendem? Eu vou ser tentada no fazer uma máquina de roupa, eu vou ser tentada nas minhas palavras que não são as ajustadas, eu vou ser tentada em falar de trabalho, se calhar ao sábado, porque algum irmão vem ter comigo e fala-me de trabalho e eu posso lhe dar um bocadinho de conversa e depois às tantas assim, irmã, podemos falar disso depois do pôr do sol? Mas, entretanto, já falei, entendem? Ou seja, a minha tentação em relação ao sábado, neste caso, não tem a ver com trabalho, mas se calhar alguns de nós ainda estão nessa fase, não é? De entregar a sua vontade a Deus e deixarem o sábado como dia realmente de descanso. Mas a força mental é o Espírito Santo a trazer-nos a mensagem de que aquilo que nós estamos a fazer não é adequado para aquela época, para aquela altura. E nós temos que obedecer a lei, vai-nos dar essa capacidade mental. Ou seja, nós pensamos que é ao contrário, mas se nós obedecermos a lei, obviamente é Cristo em nós, mas nós temos que, quando somos influenciados pelo Espírito dele a dizer não faças isso, nós temos que obedecer. Porque se vamos fazer, vai chegar uma altura em que a voz já não vai falar tão claramente. E temos indicação aqui que a obediência à lei vai nos dar força mental. E o quê? Poder de discernimento para compreender ainda mais os propósitos e planos de Deus. E esse processo, esse progresso seria contínuo, não apenas durante a vida presente, mas através dos séculos eternos. Pois, por muito que avancemos no conhecimento da sabedoria e poder de Deus, sempre há um infinito além. Nós vamos aprender eternamente, não é? A obediência à lei é essencial, não só para a nossa salvação, mas para a felicidade nossa e de todos aqueles com quem nos relacionamos. Ou seja, quando eu obedeço ao Senhor, eu vou estar a abençoar o meu marido, eu vou estar a abençoar os meus filhos. Eles vão ter maior felicidade na sua vida, entendem? Acaba por ser uma forma, quando nós somos obedientes a Deus, quando nós guardamos a sua lei, nós estamos a abençoar, nós estamos a contribuir para a nossa própria salvação, porque não é salvo uma vez, salvo toda a vida. Por isso é que existe o rebatismo, não é? Vocês sabem. Por isso é que existe processos disciplinares relativamente à igreja, existem exclusões de membros, exatamente por isso. É assim, ao nível da igreja, obviamente, porque depois Deus é quem julga, não é? Nós não eliminamos pessoas, nós eliminamos nomes de pessoas, que é completamente diferente. O nome da pessoa pode ser eliminado da igreja e a pessoa está escrita no livro da vida na mesma. Quem julga é Deus. Mas, isto para vos dizer que quando nós contribuímos diariamente para a nossa salvação, nós estamos a firmar-nos cada vez mais na vontade de Deus, não é? Agora, se eu disser assim, eu batizei-me e agora posso viver no mundão, provavelmente eu não estarei salva quando Jesus vier, porque eu já estou no mundão. Eu voltei outra vez às coisas que eu não deveria estar. O apelo de hoje, então, é que o Senhor virá. Sejamos nós coerentes, que correspondam as nossas obras à nossa profissão de fé, irmãos. É isso que eu quero para mim, para a minha casa, para o meu marido, para a nossa vida. Que
que a nossa igreja faça diferença em Torres Vedras, que o nosso pequenino grupo, que somos um pequeno grupo, é uma igreja muito pequenina, irmãos, mas que juntos, com os dons e os talentos que o Senhor nos deu, não andemos à luta uns com os outros, mas pensemos quem é que tem os dons, quem é que tem os talentos. Vamos procurar, olha, ela tem este dom, ele tem este talento, então é ele, então é ela. Para quê? Para que Cristo seja glorificado, para que não façamos as coisas de forma atabalhoada, façamos as coisas de forma exemplar, porque Deus é o Deus que tudo conhece, Ele gosta do belo, Ele é o amante do belo, Ele é o criador do belo. E então que tudo que façamos seja para que o Senhor seja exaltado. Espero que esta mensagem vos tenha sido útil, foi útil para mim, que Deus vos abençoe e nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.